Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rolecast, né? Esse programa que a gente tenta levar essa cultura da corrida para as pessoas através de convidar pessoas, né? De comunicação. E hoje a gente está com uma pessoa que é também muito especial, né? E que gosta muito de correr, né, Fernando? Ela gosta de passar 24 horas correndo. Corre pouco, né? Ó, Então hoje a gente está com Daniela Alencar, seja bem-vinda. Obrigada, meninos. Fico feliz de estar aqui. é uma honra receber você aqui. Mas antes da gente começar, vamos falar do nosso patrocinador, a Lumos Filmes. A Lumos, ela tem um estúdio de podcast, entre outros diversos produtos de comunicação e produção de vídeo. E é patrocinador oferecendo esse espaço aqui pra gente, né, Felipe? Isso aí. E se vocês precisarem de um podcast, pode vir, pode contar com a gente. Além dos outros produtos audiovisuais também. Bora Dani, lá? vamos lá? Bora. Então, antes, começando com quem é Daniela Alencar? Ela já deve ter repetido isso muitas Várias vezes, né? vezes. Que eu já vi uns 5, 6 podcasts já. Então, sou Daniela Alencar, 39 anos, vou 40 esse ano. Filha do Deus vivo, apaixonada por Jesus, pela vida, por trilha, mãe do Pedro, da Isadora, namorada do Everton, advogada, e vivo a corrida, né? Amo o esporte, amo a natureza e amo viver, né? Dessa forma que eu vivo. É maravilhoso. Show de bola. Dani, vamos lá. Como é que você começou na corrida? Vamos devagarzinho, né? Porque até Entender como é que 200 isso km aconteceu. tem um caminho. Tem. Né? Como é que você começou na corrida? Então, eu sou advogada e morava em Minas Gerais, né? Morei 12 anos em Minas Gerais, Patos de Minas, e lá eu fazia parte do time de futsal. Então, eu já estava envolvida ali com O esporte. o esporte de alguma forma. E quando eu completei 30 anos, Você nasceu em Minas Gerais? Só então. Não, eu sou tocantinense. Você é tocantinense. Aham, nasci em Porto Nacional. Foi só um período então, né? É minha conterrânea. Você é de Porto? Aham. Eu sou de Porto Nacional. Eu comecei a fazer faculdade em Gurupi, terminei em Rio Verde, Goiás. E, né, já estava casada, casei com 18 anos. Fui para Rio Verde, depois ele foi transferido para Minas Gerais e eu atuei muito tempo em Minas Gerais. Uhum. Palmas surgiu para nós pós-pandemia. Eu perdi alguns familiares e, assim, acho que a pandemia deu uma revirada em muitos planos e, assim, a gente reordenou Então é muita bem coisa. recente que você mora aqui. Sim. Achei que você morava mais tempo aqui. É pouco Eu vim em 2020. Regressei em 2020. E a corrida entrou para mim, assim, pouco antes da pandemia, 2019. Foi a primeira vez que eu corri. Uhum. Comecei a ler um livro, chama Milagre da Manhã, e fiquei fascinada, assim. Eu já li também. Leu? Então, eu não acordava cedo, assim, gosto muito de dormir. E se tivesse um compromisso ali antes das 7, para mim já era um sacrifício. E eu comecei a ler esse livro, me interessar mais, e vi que realmente era muito bom, tinha um proveito, assim, meu. Gosto muito de silêncio também, gosto de ler, gosto dessa parte mais espiritual, de me conectar com Deus. E, de certa forma, assim, a madrugada, ela é silenciosa. Os ruídos, né, diminuem. E a gente consegue ouvir mais. Eu consigo, né, ficar mais sensível. Então, lendo esse livro, tem uma parte do livro que ele fala, né, da corrida, conta a história dele correndo, dele, né, em outras maratonas também. Falei, gente, correr, será? Vamos lá, vamos experimentar. E aí comecei a olhar a respeito. E, coincidentemente, no mês seguinte tinha uma prova lá em Patos, a prova do advogado, corrida do advogado. Eu falei, vou fazer essa prova. Vai vir aí mais um mau exemplo, né, pelo visto. Começou a correr, já foi fazer uma prova. E já fui fazer uma prova. Eu falei assim, vamos lá. Fato é que, assim, comecei a pesquisar a respeito, vi algumas pessoas correndo. Falei, gente, tem muita gente que corre, né? Realmente, tem muita gente que corre. E aí fui pedindo, eu quero correr com vocês, quero fazer essa prova. Tem 3 e 6 quilômetros, eu acho que eu sei. Que eu consigo fazer vocês. Fui para a prova. Fui a primeira advogada a chegar.
Subi no pódio na minha primeira prova e peguei o troféu. E aí, assim, aí o bichinho da corrida me picou ali. Aí veio a pandemia, né? As provas foram suspensas, teve essas perdas, me mudei e continuei a história aqui. Mas você acha que a pandemia meio que atrapalhou ou ajudou de certa forma? Porque, assim, o esporte era uma ferramenta de autorregulação, né? Você acha que atrapalhou, ajudou? Como é que foi a relação da pandemia com a corrida que você tinha acabado de começar? Porque tem muita gente que aproveitou da pandemia para começar uma atividade física também, né? Exatamente. E eu falo assim que eu fui muito abençoada, porque veio pouco antes. Já pensou se eu não tivesse? Porque, assim, eu não tinha muita válvula de escape, assim. Não praticava nenhum esporte, bike, nada. E aí eu tinha começado a correr. Então, assim, foi um grande presente, porque aí eu ia para lugares isolados, corria sozinha. E aí corria, show. Né? E foi, assim, uma bênção mesmo na minha vida, porque é o que mantinha a cabeça da gente em ordem. Assim. Eu eu pedalava quando era mais moleque, né? Aí eu voltei a pedalar na pandemia, que eu falei, velho, não tinha mais... Eu jogava futebol lá, né? Tava morando em Minas também. Aí eu jogava futebol, de repente, acabou tudo. Aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu voltei Procurar um esporte individual, né? Individual e que você pode fazer no meio do mato, né? Porque eu era MTB, né? Aí eu voltei a pedalar na pandemia. Nossa, foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque aí eu comecei, tipo, eu também era noturno, comecei a fazer esporte de madrugada, enfim, aí veio toda essa mudança que mudou minha vida. Legal. Legal. Eu, infelizmente, eu não tive essa sorte de começar um esporte na pandemia, né? Mas eu comecei depois que acabou, né? Acabou. Qualquer hora. Não, tá em tempo, né? Tudo é no seu tempo, né? Então... E aí, beleza, aí o bichinho da corrida te pegou. E aí, como é que veio disso, numa prova de 6 km ali e tal, e de repente, ultramaratonista? Como é que você percebeu que o trem era sério? Eu conheci pessoas aqui em Palmas, a Fran, uma amiga minha, e aí eu sou muito de bater nas portas para elas se abrirem, assim. Fala assim, as portas se abriram, não, eu fui lá, eu quero. E aí conversei com a Jéssica, que eu já acompanhava pelo Instagram quando eu morava em Minas. Nossa, legal, essa menina aqui é de Palmas e corre. Jéssica, eu quero treinar com vocês, eu vi que vocês estão correndo. Eu via pessoas na rua e parava assim. Eu lembro da Elisa também, uma menina que eu vi correndo, parei o carro, você corre por aqui, eu moro aqui perto, posso correr com você? E aí com a Fran... Por isso que a Dani tem paciência com os novatos. Exatamente, agora tudo faz sentido. Aí conheci a Fran e eu falei, né, que eu tinha acabado de me mudar. E assim, para nós mulheres é um pouco mais complicada essa questão de correr na rua, correr em trilha. E ela me abraçou e falou assim: não, vem cá, que você vai correr com a gente, porque nós vamos treinar no limpão, nós vamos correr 30 quilômetros. A gente corre 30, corre 40. E eu, assim, eu corria 10, 12, 15. 15 era o meu máximo. E assim, eu olhava assim, gente, esse pessoal é muito doido. Como que eu vou correr 30? Como que eles correm 30? E aí ela me abraçou, assim, me adotou e falou, não, você vai correr com a gente. E nós fomos correr. Corri a minha primeira maratona, acho que 1 ano depois. Meu Deus. 2022, a gente correu a primeira ultra. Falou, nossa, você vai correr com a gente vai pra Mucugê, Chapada da Diamantina. E já foi pra uma prova especial, né? É, muito especial. E foi com ela, com a Fran. E assim, eu me descobri essa resistência física e mental que eu nunca imaginei que eu tivesse. E como é que foi essa transferência do asfalto para trilha? Foi natural? Você começou a fazer prova tipo com a Fran e com as meninas e tal? Ou você teve algum insight e falou, cara, o meio do mato é meu canal? Como é que foi isso? Eu sou da roça, né? Eu sou da roça. Eu cresci, assim, com os meus avós, subindo em árvore, passava todas as minhas férias, visitava muito. E lá na fazenda dos meus avós, que hoje são falecidos, que eu perdi mais ou menos nessa época da pandemia, a gente tinha, assim, os meus tios eram vizinhos, confrontantes, os meus avós maternos também eram próximos. Então, a gente andava muito a pé ali, em trilhas, realmente, caminhos para os vizinhos. Riacho, indo pescar. Então, assim, aquilo é muito parte de mim, assim, do que eu vivi, da minha essência. E a primeira vez que corri em trilha, eu falei, gente, veio muito esse sentimento de memória boa, de memória afetiva mesmo. E eu me encontro muito ali, assim, parece que eu sou criança de novo, que eu tô correndo em trilha, parece brincadeira de criança. Correr em trilha, para mim, é uma coisa mais deliciosa do mundo. E eu
conectando com essas memórias, eu acredito que é por isso que eu assim, tenho tanta afinidade em correr em trilha, em estar conectada com a natureza, assim, por me sentir um pouco pertencente ali daquele ambiente. E, assim, para mim, a hora ali, eu não vejo passar. Quinta-feira a gente correu, sei lá, 3h30. Eu não vi passar 3h30 na trilha. Se eu tivesse no asfalto... Não vai, né? Temos uma preferência bem clara. Essa prova que você falou aí de Mucugê foi a primeira que você fez, né? Do trilho. A primeira lá. ultra. E... isso que eu ia perguntar. Você fez quantos quilômetros lá? 50. Você fez 50 quilômetros, né? E eu tive lá agora também, né? No ano passado. E é uma prova, assim, bem legal, né? Tipo, de fazer, né? E é uma prova muito bonita também. E quais, sim, foram os desafios que você encontrou nessa prova? Eu, particularmente, vi que no final ali é bem mais desafiador por causa dos morros que tem para subir, Do cruzeirão, né? E o que você achou, assim, da prova em si? Eu curti muito. E você não se arrependeu, não bateu aquele arrependimento, alguma coisa do tipo ou não? Assim, o único arrependimento que, assim... Posso dizer que na hora, ali naquele momento, mas depois eu entendi, foi que assim, eu curti muito, eu peguei celular, eu gravei partes da prova e tudo. Só que eu não sabia que eu estava muito bem posicionada. Quando eu cheguei com 7 horas, eu era a quarta da minha categoria e, tipo assim, a menina tinha passado comigo conversando, eu conversava com as pessoas, perguntando de onde que era. E aí eu cheguei, fiquei em quarta, Dava pra ter... Podia ter forçado mais um pouquinho, né? Aí eu fiquei, sacanagem, que aquela menina que passou aqui do meu lado e tal. Parava, assim, conversava com as pessoas, parava nos pontos de reabastecimento, comia, tirava o tênis, tirava coisa. De boa. Então, assim, não é que foi um arrependimento, eu acho que foi importante ter curtido e foi importante também perceber que, assim... Eu gosto de dar o meu melhor nas coisas. E eu senti que ali eu poderia ter dado... Tanto é que eu voltei agora, mas com um foco em competição. É pouco competitiva. Pouco, né? Mas um corte perfeito. A Dani é competitiva? Pá. Pouca coisa, mas né? assim, amar você ficar em quarto. Ainda mais sabendo que você poderia ter dado mais, né? Isso, e eu cheguei com, sei lá, 49 quilômetros e 500 metros. Falei, gente, eu vou completar 50. E aí passei o poste e continuei correndo. Então, cheguei com sobra. E eu correndo, e os staffs, passou, já acabou, é por ali. Eu, não, tem que fechar 50. A Dani é das minhas, nesse sentido aí. Show de bola. Mas foi marcante, foi muito gostoso. Ter curtido também é importante, né? Sim, essa é a diferença do trail pro asfalto, né? Que no asfalto você tá ali só correndo, às vezes você não consegue nem chegar. Tem prova que eu faço que eu não lembro nem do percurso da prova. É só correndo. Um trail é diferente, né? Você consegue aproveitar mesmo, curtir, por mais que você tá ali competindo. E você voltou em Mucugê, né? Voltei esse ano. Voltou só esse ano? Só então esse você foi ano. 22 e agora? Que legal. E agora 2025. Esse ano não. Ano passado. Em 25, você percebeu alguma diferença? A Dani daquela época que estava lá curtindo, a Dani de hoje que foi já com foco em competição. Como é que foi essas duas Danis lá nessa prova? Foi muito legal, assim. A percepção, né? Em 2022, a primeira vez, era tudo muito novo e muito difícil, muito desafiador e muito, assim... A insegurança, né? Eu fui com... 2025 eu fui com mais segurança, assim, da experiência mesmo, mas com um desafio diferente, que eu tinha acabado de sofrer um acidente doméstico na preparação. Eu estava preparando. 20 dias antes, eu sofri um acidente doméstico, o portão prensou meu pé. E aí, naquele primeiro momento, fui no ortopedista, fisioterapeuta, não tinha sido identificada uma fratura. Mas eu fui correr e eu tinha uma fratura no segundo metatarso. E essa fratura me deu trabalho, assim, na prova. Nossa, então, era uma prova que eu queria, né, curtir mais, tendo mais experiência, mais força, né, mais técnica. E eu tive que dosar um pouco e me reinventar ali no meio da prova para não piorar muito o meu quadro, mas eu sentia que meu pé não estava legal. Aí tropecei bastante, porque o pé não devolvia. Não cheguei a cair, mas senti muita dor.
Então, assim, acho que de certa forma tirou um pouco o brilho, né? Daquela expectativa que eu tava, mas ainda consegui sustentar um bom resultado, né? Não foi tão sofrido, não prejudiquei tanto e não perdi tanto na prova. E você correu quantos quilômetros com o pé quebrado? Foi 85. Meu Deus. Foi 85. Aqui nesse podcast a gente só vê mau exemplo. Né? Todo convidado que vem aqui deu algum motivo de dar mau exemplo. 85. Em minha defesa, Você não sabia, eu fui você foi no- ortopedista e eu fui liberada. Né? Você descobriu essa lesão, então, quando você voltou. Quando eu voltei, eu já tinha programado um descanso, tinha acabado de comprar uma bike. E assim, eu sempre programo descanso. Eu quero chegar dessa prova e quero descansar. Não marco mais nada, prova curta, assim, vou cuidar do trabalho, de outras coisas. Então, já estava programada, era ali final de ano. Quando eu voltei, aí eu voltava e sentia. E assim, a gente já conhece do nosso tempo de recuperação do corpo. Já era para ter recuperado isso aqui tá estranho. Aí eu voltei no ortopedista, pedi a ressonância e foi identificada a fratura. Assim, o bom é que, como eu já estava com essa programação de descanso ali, já ajudou na recuperação, na calcificação. Mas aí eu tive que ficar de molho mais uns dias e intensificar o tratamento com a fisioterapeuta, mudar o protocolo também de fisioterapia, o que é muito importante a gente correr atrás do diagnóstico, né? Correto, porque assim, a Karen mudou o protocolo para tratamento de fratura por estresse e o avanço, assim, a melhora foi bem mais pontual e mais rápida também. Chegou a imobilizar o pé? Não chegou. E como é que é para uma pessoa que corre 3 horas sem ver, de repente não poder correr? É um desafio para quem tá perto. É muito difícil lidar. Assim, eu sou muito consciente, né? Eu quero correr enquanto eu viver. É o meu lema, assim, eu quero correr enquanto eu tiver vida, tiver força, Deus me permitir, eu quero correr. Então, assim, eu não quero correr só hoje, eu quero correr bem. Não quero correr com dor, eu acho que não compensa. Então, assim, o médico falou, Daniela, janeiro você não corre mais. Ok, janeiro eu não corro mais. Conscientemente, sim. Inconscientemente, eu fico mais irritada, né? Busquei nadar e entrei, tô aprendendo a nadar. Entrei na aula de natação. Dani Tri vem aí. Vem. Já tá na bike, agora na natação. Aí Tá eu fazendo os treinos. Eu falei assim, eu vou ter que, né, canalizar isso em outro esporte. Aí eu comecei a nadar, é muito difícil nadar. Admiro muito quem nada, gente. Nadar não é fácil, não é natural do ser humano estar ali naquele ambiente. Então é muito difícil. Eu não tenho muita coordenação, membros superiores. Eu sou muito descoordenada, mas a tia Isa ainda tem fé em mim. E ela falou assim, Dani, se você vier, com 3 meses você vai sentir uma pequena evolução. Não falte às aulas. Então, eu tentei focar no trabalho, nas coisas que ainda me eram permitidas, né? Consegui fazer simulador de escada, esteira, inclinada, o fortalecimento, muito trabalho, bike, natação. Mas, assim, inconscientemente, eu sinto falta, porque parece que nada substitui a corrida para mim, assim, eu falo num sentido, assim, daquele sentimento mesmo, da endorfina, É diferente, né? É diferente. É diferente, assim. Nada igual a corrida. Mas gostei muito da bike. É algo que veio para ficar. A natação, ainda não posso dizer que eu gosto de verdade. Eu vou pela disciplina. Eu também tentei, não dei conta, não. Eu vou pela disciplina, porque eu fiz um compromisso de não desistir sem tentar e persistir, né? Sabendo que o processo também não é rápido. Corta pra Dani ano que vem fazendo o O Ironman. Ironman, né? Gente, não tem tempo, não tem recurso. Eu também não, falta consciência de classe. O segredo é isso. É isso, você não ter consciência de classe e nem de tempo da sua agenda, enfim. Dani, e aí, beleza. Aí ficou um tempo parada. Sente falta, né? Para esse processo de retorno, né? Você está voltando agora. Como que você está respeitando todos os processos? Você falou que é bem disciplinado e tal. Como é que está sendo esse retorno da Dani à corrida, ao momento da corrida? A gente tem que ter paciência, né? Ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade, algo que eu estava esperando muito, voltar a correr. Quando eu volto a correr e vejo que eu perdi muito, é meio frustrante. Eu tenho que ter esse domínio. E
e uma paciência com o processo de readquirir condicionamento. Que o que eu fazia, meu cardiorrespiratório não me permite, assim, de pronto, né? Então, eu tô recondicionando e tentando, assim, abraçar o processo e comemorar as pequenas vitórias, assim, as pequenas melhoras, de novo. E grata, né? Porque eu ia fazer no Ushuaia, né, que é essa nossa próxima prova, eu ia fazer as 100 milhas, que era o meu sonho fazer as 100 milhas. E esse acidente me tirou essas 100 milhas por hora. Mas o tratamento eficaz com a doutora Karen, Wesley, me permitiram fazer pelo menos uma ultra lá no Ushuaia. Então, vou para 50 quilômetros. E tentar me divertir, né? Vou conseguir. Vai parar de tirar foto de novo? Não, deixar o fotógrafo. Você falou aí dessa recuperação, né? Voltando um pouquinho. A bike entrou nesse processo de você não poder correr e você utilizou da bike para tentar se movimentar, algo do tipo? A bike, eu já tava olhando a bike, eu já tava com a bike emprestada bem antes do acidente. Peguei uma bike emprestada, fiquei um mês com ela, assim, girando pra ver se eu ia gostar e tudo. Aí eu comprei. Eu acho que eu comprei antes do acidente. Foi ali, mais ou menos, mas assim, não tá ligado. Era mais para ter um descanso ativo, né? Para ter um benefício a mais, para evitar, às vezes, um treino, um impacto, quando, assim, uma semana que eu tivesse muito carregada de volume, mesclar. A ideia da Tia Isa era essa, assim, ela sempre me Então já tava nos planos. sugeriu, ela sempre me sugeriu, assim, Dani, tenta bike, vem pra natação. E aí acabou que o acidente, assim, me trouxe, né, mais imediato, essas outras modalidades. Ah, legal. Você falou aí que, voltando para essa parte do treino, né, que o seu sonho é correr a 100 milhas. Hoje, qual foi a sua maior distância até agora? Foi a da Backyard, né, o ano passado, os 205 quilômetros, em 30 voltas, 30 horas. Explica para as pessoas o que é essa prova, como é que Aproveita- ela funciona. Aproveitando que vai ter uma em breve, né? Uma vai edição ter, em breve, vai ter. né? Em abril, mês né? que vem. Eu tava doido pra fazer. Eu fui lá ver a Dani, né? E fiquei doido pra fazer. Aí eu falei, cara, o problema é que ela vai ser uma semana antes do Iron. Aí não tem como. Aí eu vou deixar pro ano que vem. Mas explica, pessoal, como é que funciona essa prova? Explica a dinâmica dela. Uma prova que veio pro Tocantins o ano passado, né, a primeira vez. Um grande ganho para nós, assim, fiquei muito feliz. Chama, assim, de forma popular, uma ultra de quintal. É um percurso de 6,7 quilômetros, em que são dadas largadas a cada hora. Então, primeira largada, 7 horas da manhã, o pessoal faz a volta. Quem chegou com folga, descansa. 8 horas da manhã, próxima volta, 6,7 de novo. E assim, até o último ficar. Eu fui para a prova, assim, com muita vontade, muita empolgação, muita empolgação, porque eu sempre terminei provas longas e algumas provas eu terminava com sobra e sempre com aquele ponto de interrogação. Gente, Dava pra ter ido mais. dava pra ter ido mais. E aí sempre a treinadora fala, né? Então, você não correu forte, poderia ter corrido mais rápido, né? Mas assim, quem é da resistência sempre fica com essa pulga atrás da orelha. Gente, quanto que eu conseguiria correr? E aí eu fui com uma meta, uma meta e uma super meta. A minha meta era fazer 100 milhas, uma meta, assim, conservadora, 160 quilômetros. Era o que eu queria fazer, se eu fizesse eu já estava muito feliz. E uma super meta, se eu tivesse muito bem, fazer as 24 horas. E só que passaram as 24 horas. Amanheceu o dia e eu estava correndo ainda. E aí acabou que eu consegui ficar até 30 horas. Tive mais um pouco de resistência ali com a alimentação, já não estava conseguindo consumir. E aí eu parei, realmente foi por falta de combustível, falta da alimentação, de não conseguir mais ingerir. Meu corpo já estava ali um pouco que rejeitando. Mas fiquei muito feliz, porque assim, o meu corpo, eu não parei por dor, não parei por bolha, cansaço no pé, nas pernas. Parei porque eu comecei a dar uma desligada, assim. Na 30ª volta, completando na 30ª volta, estava muito calor. E eu comecei meio que dar uma apagada e sentir mal mesmo. E eu não queria passar por essa experiência, né? Gerar uma experiência ruim naquela prova. Porque eu queria que fosse uma coisa boa. Então, terminei essa prova, já comentei com o pessoal, falei, não sei se eu vou conseguir ir muito longe. Aí já foi o carro de apoio.
E aí, quando eu saí para a 31ª, estava 204 para 205 quilômetros. Aí veio de novo, bem no começo da volta. Aí eu falei, gente, Não vai rolar. não vai rolar fazer essa volta. E eu preferi parar do que desmaiar ali, né, assim, pelo esporte, né, é legal. E a gente precisa também conhecer dos nossos limites. Eu entendi que ali era o meu limite naquele momento. Ainda bem, né? Apesar de algumas irresponsabilidades, não tem consciência. Sim, mas assim, isso foi... A gente começou sábado, terminou domingo. Segunda-feira eu estava no escritório. Trabalhando, firme, eu lembro disso. E ficou muito tempo você e a Mona Lisa, né? Ficou só as duas por muito tempo. Você lembra em que volta que passou a ser só vocês duas? Os meninos fizeram 115, eu não me recordo. Mas eles pararam à noite, perto de meia-noite. E aí depois ficou só as duas? 11 horas, meia-noite. Caramba. Foi algo então, entre 10 e meia-noite. 10 horas da noite e meia-noite. E ficamos só nós duas, a madrugada inteira, amanhecemos. É muito e legal, aí a gente parou, era 1h da manhã, 1h da tarde, eu acho, meio-dia, 1h. Meu Deus, rodou, mas... E um calor. E o segundo dia foi bem mais quente, bem mais quente. A gente que ia lá pra tenda só pra ver, tava sofrendo com calor, imagina eu. Quem tava correndo. Mas foi muito legal. E vai ter a prova, né? Mês que vem, de novo. Acho que muita gente ficou interessado. Teremos muitos ultras, né? Acredito, esse ano aqui na nossa cidade, que é muito bom as pessoas se experimentarem, ter esse tipo de prova aqui, porque é realmente desafiador e é muito legal experimentar dos limites com segurança, né? Porque é diferente de uma prova como essa que eu queria fazer, de 100 milhas em montanha. Você vai com a autossuficiência, né? Você tem que ir com a autonomia. E aqui não. Aqui se você falhou ali numa volta, é uma falha que dá tempo de corrigir na próxima volta, ajustar, trocar tênis, trocar meia, você não precisa carregar muitos recursos. Tem todo o aparato ali, é muito interessante, muito legal. Aí se você quebrar também, tá do lado, né? Você quebra em cima de uma montanha dessa aí, pra você voltar. Ali no... Do nada o helicóptero. Ficando buscar. Muito bom. E você não anima não a fazer uma prova dessa? Eu tenho dificuldade até para fazer os 400 metros da pista, né? Eu não lido muito bem com correr em círculo, né? Eu prefiro correr num percurso já direto. Mas é um círculo de 6 km, quase 7 km. Mas eu não dou conta, não. Eu ainda quero chegar a ser um ultra ainda, mas eu prefiro... E aí esse ponto traz uma questão muito importante o mental do ultramaratonista, né? Tem que ter um mental muito forte. Meio não, bem psicopata. Como é que é esse mental? Porque você fica muito tempo sozinha, né? Apesar de ter companhia, às vezes ali você fica muito tempo sozinha, você faz uma prova, é uma prova extensa, você vara a madrugada. Como é que é o trabalho mental de um ultra? Muita fé em Deus. Na proteção divina, eu converso muito com Deus, assim. Eu consagro desde os treinos longos, porque aí, infelizmente, como tem poucas pessoas que se desafiam nessa distância aqui, às vezes aquele treino mesmo que a gente fez lá no Limpão, né? Foi a galera toda, foram embora e eu continuei porque eu tinha 45 aquele dia, não sei, mais de 40. E ali eu fiquei, sei lá, 70% do tempo de treino sozinha. Sozinha não, porque a gente nunca tá só, né? Tem muita fé. Converso muito com Deus, consagro todos os meus planos. E ali eu realmente é um desafio de resistência, de persistência, de disciplina e de muito foco. Mas principalmente fé. Correr à noite é muito difícil para mim, é muito desafiador. A penúltima prova, que foi a UTMB de Paraty, foram 110 quilômetros, o percurso oficial 110. A largada às 7 horas da noite. A primeira vez que eu larguei à noite. A minha lanterna acabou a bateria 2 horas da manhã. Meu Deus. A principal. Eu fiquei com a reserva. A reserva começava a falhar, eu comecei a tropeçar, eu comecei a cair numa parte de mata fechada, da Mata Atlântica, assim, muito abafado. E ali eu sentia muito medo, e eu só orava, Nossa Senhora, salve rainha. Eu rezei tanto. E vinham pessoas e me acompanhavam com lanternas melhores, mais potentes, mas assim, é difícil. É difícil. É realmente um trabalho de muita fé, de persistência e de se desafiar. E eu sou muito feliz fazendo isso, é muito doido, né? Porque é difícil acreditar que
Uma pessoa consegue ser feliz. Eu sou Sofrendo. muito feliz. Eu sou muito feliz, assim, em me superar, em vencer esses desafios, em vencer o medo. Não quer dizer que Gente, eu sinto medo. Eu sinto medo em treinar de madrugada. A gente sai pra treinar na madrugada. Às vezes eu saio sozinha na madrugada. Eu sinto muito medo. Eu vou com muita cautela, muito cuidado, assim, observando tudo e todos os momentos. Mas é vencer o medo. Acho que coragem é isso, né? Agir apesar do medo. E ter muita fé que Deus me protege, zela por mim, que se Ele me permitiu estar ali, Ele está comigo e eu vou superar e vou vencer. E vou sair fora e sair cada vez mais forte. Mas é sobre. Muito legal. E aí, você falou dessa prova do Mucugê, O TMB? o TMB, de Paraty, né? La Mission você deve ter feito também. Fiz. Quais são as provas mais marcantes que você já teve, assim, ao longo dessa história? Então, a Tutã, que é Transmantiqueiras, nas Agulhas Negras, acho que foi assim, eu fiz lá 70, eu fui vice-campeã. Nunca imaginei que eu fosse vice-campeã, mas assim, foi a minha segunda ultra e eu já fui com outra cabeça. Meu treinamento foi outro, meu foco, meu estudo de prova foi outro. Curti também, e aprendi a curtir fazendo força. Observo, às vezes paro, assim, respiro. Eu aprecio também o percurso, eu acho que é importante estar ali, e acho que foi assim, um dos lugares mais altos, pela primeira vez, assim, ver as nuvens aqui embaixo. Gente, eu chorava, parecia uma criança, assim, parecia que eu tava no paraíso. Aí eu começo de novo. Eu acho que foi uma das mais marcantes, assim, que eu senti a presença de Deus ali. E eu falei, gente, eu amo fazer isso aqui. Amo me desafiar. E essa força que vem não só de mim, agradeço muito a Deus. Eu acho que Ele está comigo. E eu senti muita presença dele ali. Essa foi muito importante. El Cruce, eu passei, desde que eu comecei a estudar sobre provas de trilha, El Cruce era, assim, algo distante. E aí eu falo como realização pessoal, assim, em todos os sentidos. Estar no El Cruce e viver aquilo lá. Algo que quando me falaram a primeira vez, por todas as questões, assim, tanto das distâncias quanto financeira, muito difícil. É uma prova cara. R$5.000 a inscrição. A inscrição, só pra saber. A inscrição. Né, a gente foi... O dólar estava na alta histórica do dólar. Estava tudo caríssimo lá. E fazer o El Cruce, tá ali correndo do lado do vulcão, na neve. Falei, cara, tu pode realizar tudo que você quiser. Tá doido. É legal tá demais. Aqui, tu tá correndo aqui. Tantos anos você sonhou, você trabalhou, você se organizou. Você venceu, você... né, abdicou de outras coisas. Eu acho que, né, a gente tá ali, não tem... Eu, pelo menos, não sou patrocinada. Assim, eu me patrocino. E estar ali foi uma realização, assim, pessoal mesmo. De que tudo que eu quiser fazer nessa vida, se eu vou colocar foco, eu vou conseguir, eu vou alcançar. Então, estar ali, eu falei, nossa, sei é cabeça dura. Então, a gente sai, assim, com esse sentimento de que o que eu sonhar, eu vou conseguir realizar. E o El Cruce foi um sonho realizado. Acho que por isso que foi muito importante. E agora, de desafio mesmo, assim, de resistência física, foi La Mission, assim, prova duríssima. Que eu também, quando eu estava treinando com o Cristiano, não estava com a Isa. E eu falei pro Cristiano na preparação. Ele já fez La Mission, assim, algumas vezes, ele leva uma turma para lá. E eu falei, Cristiano, eu quero performar nessa prova. Aí ele... então... Deixa eu te falar, La Mission é uma prova muito, muito, muito difícil. A gente pode treinar ainda, não é certeza que você vai performar. Você tem que treinar seu mental, você tem que isso, mas ainda não é certeza. Acho que ele foi assim, falou, minha filha, acorda. O famoso alinhando expectativa. Expectativa, justamente. Filha, acorda. Eu falei, Cristiano, eu quero chegar entre as 10 primeiras. E aí? Ele falou, vamos trabalhar, gente. E assim, eu fiz 90% da planilha, não vou falar 100% porque o trabalho não me permitiu. Eu dediquei força, eu dediquei treino sozinha, no escuro, à noite. Ele me colocou para caminhar, uns treinos mais horríveis que você imaginar. E eu sei que ele estava preparando meu mental ali. Eu lembro que eu fiz um treino que eu tinha que caminhar 10 quilômetros.
e depois correr 10. Era um treino de 20 quilômetros na trilha. Coisa mais absurda. Falei, não existe 5 horas isso. pra fazer um treino, né? Não existe isso. E eu caminhei 10 quilômetros, depois eu fui correr. Eu não conseguia correr. Ele falou, La Mission é isso aí. Porque você vai passar um trecho muito técnico caminhando e depois você vem pro corrível. E depois você vai pro técnico de novo. Então, assim, você precisa passar por esse treinamento. E aí eu fui muito, muito afiada. Corpo e mente, assim. Lá eu posso te falar que eu não curti, assim. Eu parava quando a perna não dava mais de subir. A perna falhava e eu olhava assim em volta. Aí acalmava. Eu subia de novo. Assim, eu vi mais em fotos e apreciei muito pouco. Porque quando eu vi que eu tava batendo todos os tempos, assim, das nossas metas parceladas, eu falei, opa, tá dando certo. Opa, tá dando certo. Opa, vou seguir. Opa, vai dar bom. Não vou desistir. Essa foi difícil. Essa foi marcante, assim, no sentido de força mesmo, de garra que eu tive que ter. E de dor. Acho que foi a prova que eu mais senti dor. Apesar de ter preparado muito. Sofri muito, assim, muita dor. E aí deu os 10? O top 10? Fiquei em 7º geral. Tava curioso, né? Eu tava aqui, né? Fui campeã da categoria. Muito trouxe troféu, ganhei uma premiação legal, assim. Foi a realização, assim, de muito. Falei, tudo você colocar foco, trabalhar. Vai, né? Todas essas provas eu tenho vontade de fazer. Eu também, todas. Inclusive essa do La Mission, né? Eu vou esse ano, tem muita gente lá da assessoria que vai também, né? Então esse ano é uma prova que vai muita gente daqui do estado, né? Então, aproveitando o gancho aí, que dica você dá para quem tá indo a primeira vez agora, né? E que, assim como você, né, tipo, quer performar, ou a pessoa também quer ir só para curtir, né? Que dica que você dá para quem tá indo a primeira vez? A depender das distâncias, não dá para curtir muito. Porque, assim, o corte da La Mission, eu acho que é por isso que ela é tão desejada. No ano que eu fui, a distância de 55 quilômetros, eu fui nos 80 quilômetros. Tem 5.700 de ganho de altimetria. Nossa Senhora. É muita subida. E isso, assim, a subida, né? A descida é técnica igual e difícil, tão quanto. Os 55 quilômetros do ano que eu fiz, que fez bastante calor, teve DNF mais de 40%. Então, assim, é por isso que a galera quer muito vencer. DNF é o quê? É quando você não... Não? É desclassificação. Pessoal. Ah, tá. Não sabia, não. Isso. É a desclassificação, quando você não consegue alcançar determinado ponto da prova em determinado horário. Então, ali tem os corte, são os né? pontos de corte. São pessoas que foram cortadas ou pessoas que realmente não conseguiram fazer. E ali tem um ponto que é o início da travessia da Serra Fina, onde o carro não vai. O resgate é só de helicóptero. Então, tem um momento para você iniciar a travessia e se não conseguir chegar... Chegou lá nesse horário, você nem sobe. Não sobe. E tem uma história de que o povo é desclassificado e, tipo, tem que voltar pra onde você veio. Tem que voltar. E volta... porque não chega carro, né? Você tem que voltar a pé, né? Então você é desclassificado e tem que fazer toda a distância que você já fez. Exatamente. Cara, muito E ruim, teve deve ser muita muito gente, péssimo. assim. Então, assim, a depender da distância e do tempo de corte, tem que observar muito isso, porque muita gente volta frustrada, vai pra curtir e... Eu Não é uma volto prova pra chateado. curtir, né? A minha turma mesmo, do ano que eu fui, que foi 2024, várias meninas voltaram sem completar a prova. E meninos também, sem completar. E era gente que tinha treinado. Então, assim, não é uma prova que dá pra você ir brincar. A não ser que vá um outro dia fazer uma trilha pra dar uma curtida. É mesmo se preparar física, mentalmente, e é o corpo inteiro. E você é escalaminhada. Muita escalaminhada. Pra descer e pra subir. Mas assim, acho que todas as provas de trilha, de ultra, tem que ser mais ou menos nessa pegada que você tá falando, né? Se Acho que tem que ter uma porcentagem, né? De escalaminhada que você falou, né? Uma porcentagem Não, de eu trilha. falo assim da questão da preparação. De, tipo, não adianta, você não vai lá fazer, tipo, vou fazer 55 km, saca? Assim, ó, a gente preparo é fez maior, Mucugê, né? Mucugê é uma prova que tem aquela parte do cruzeirão ali que é mais técnica, mas assim, boa parte da prova é corrível, é de boa, tem uma subidinha, uma descida. Dá pra fazer. Você vê muita gente curtindo. Lá no Mission não dá pra fazer muito isso, assim. Você tem que fazer meio que de olho no relógio. Ela é a prova mais difícil do Brasil? Eu acho que é. Assim, eu fiz pesquisa de mercado. De 0 a 10, quando você indica. Depois que eu fiz a Tutã, que foi essa primeira que eu fiz mais focada,
eu comecei a conversar, porque aí o trail também, né, você vai conhecendo pessoas. E, assim, me indicaram muito a La Mission como a prova mais difícil. E, assim, é tanto por isso. O percurso é bem técnico, o tempo é limitado. Não é que o tempo, ele é um tempo... Um bom tempo, mas assim, não dá pra você brincar, você tem que ir preparado. E assim, o Paulinho sempre comenta isso, que o tempo ali é para pessoas preparadas. As pessoas precisam se preparar e precisam entender que La Mission precisa de preparo. Né? Então, é a prova que a gente tem aqui, a mais difícil, a mais técnica. E muita gente também, né, que corre já essa distância no asfalto, acha que tá preparado para fazer isso na trilha, né? E é totalmente diferente, né? Completamente diferente. Tem uma continha, né, que a cada 100 metros que você sobe, é 1 quilômetro compatível com 1 quilômetro no asfalto, né? Uma coisa assim. Isso, isso. Eu vi até uma pessoa comentando, mas não é muito certinho a conta, não. É meio assim, tiraram da cabeça ali, né? Temos um treino agora, ontem? Foi ontem. Um treino de 25 quilômetros com 1.000 metros de ganho. Esses 1.000 metros equivalem a mais 10 quilômetros. É como se a gente tivesse feito 35 quilômetros. Ah, tá. Porque é calculado pelo tempo. Pelo tempo de disposição. Aí nós fizemos esses 25 quilômetros em 3 horas e meia. É como se a gente tivesse feito 35 quilômetros em 3 horas e meia. Né? Cara, é muito loucura, né? Mas eu tenho vontade, eu tô com vontade de fazer Mucugê. Tem o do El Cruz, eu tenho vontade também. E qualquer outra que a gente tá querendo. Tem essa que ela vai agora também para do Ushuaia, né? É muito legal também. E essa prova do Ushuaia? Você falou que teve essa quebra, né? De 100 milhas para 50 quilômetros. Mas como é que tá a animação? E a preparação, né? Porque você tá voltando de lesão agora, né? Como é que tá sendo isso? Isso. Essa prova a gente começou a programar o ano passado, quando nós chegamos da UTMB Paraty. É sempre assim, né? É sempre assim, no calor da emoção. Eu e o Everton. E a gente já queria ir para 100 milhas, assim, para aproveitar o lugar ao máximo, para se desafiar, porque lá tem a questão da altitude, tem a questão do clima, da neve. E falei, a gente vai, vamos para aproveitar tudo que tiver para aproveitar. Vamos na maior distância. Teve essa quebra de expectativa na programação, no treinamento, e agora eu tô indo de plano B. Essa semana eu tô mais feliz, assim. Eu tava que nem, sabe, quando criança que sai pra nadar no rio e tá gripada. Parecia que eu tava indo fazer um negócio assim, não sei se eu devo, se não. Mas agora eu já tô mais confiante, assim, os últimos treinos já têm desenvolvido melhor, tô mais confiante, tô mais feliz, porque eu gosto de fazer força, eu gosto de correr na trilha, mas eu gosto de fazer força, eu gosto de sentir que eu tô dando meu melhor ali. Eu senti que os últimos treinos agora tá me gerando um pouco mais de confiança, assim, parece que eu tô conseguindo voltar. Então, agora a gente tem pouco tempo ainda, só mais uma semana de treinamento. Tô feliz, quero curtir, vai ser diferente do plano original, mas assim, eu vou conseguir dar suporte para ele também, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? A gente consegue os planos, se ele permitiu que fosse 50, tem as razões, os motivos, quero fazer bem, quero chegar de dia e conseguir dar suporte para ele também, então tô bem empolgada. Você tá indo para uma prova fria, né? Que a gente treina no calor. É mais difícil você correr no frio ou aqui em Palmas você tá preparado para correr em qualquer lugar? Então, no El Cruz nós pegamos... O primeiro dia foi bem frio, assim, acho que foi a experiência mais fria que eu tive. É diferente, assim, o desafio é se manter aquecido, né? E aí, quando você tem percurso muito técnico, tem que continuar fazendo força para o corpo se manter aquecido. Eu acho que é difícil para quem quer caminhar, ou quer passear, ou meu medo é machucar e ficar ali naquele frio. Acho que, assim, perigoso, né? Isso eu acho perigoso. Mas se você estiver em movimento, eu acredito que dá para manter, com a anorak, tudo, a proteção. Proteger as extremidades, então eu sinto muito frio na orelha, então tem que estar sempre com gorro, tapando isso aqui, luva, mas consegui correr de short. E assim, se for um percurso corrível, eu acredito que dá para manter a temperatura, assim. Lá é um pouco mais frio, né, que é o Cruz. Lá, apesar de estar verão, tá mais frio. Mais frio. E eu vi que choveu ano passado. Bem na largada. Chegar frio molhado. Eu tô com frio do ar-condicionado 16 aqui, imagina o negócio dele. Correndo no gelo, né? Mas é diferente. Eu acredito, assim, que o nosso clima aqui prepara a gente para muita coisa.
né? Eu acho mais fácil a gente correr no frio do que o pessoal do frio correr aqui no calor, então, né? isso Tanto que deve a gente só ser teve um Ironman aqui em Palmas até hoje. Não voltaram mais. Ô, Dani, a gente tá meio que encaminhando pro final e tem umas perguntas da Tem, galera, né? Vou abrir aqui. Eu vou fazer a pergunta do Fernando. Hum. E a Blackyard, vai conseguir esse ano? É um ponto de interrogação. Meu foco agora é só o Ushuaia mesmo, esses 50 quilômetros. Então, depois que eu fizer a prova, Aí você vai ver o que a fisioterapeuta vai reavaliar, né, os danos ali, as avarias da prova, porque vai restar pouco tempo, acho que menos de um mês para a próxima prova. Acho que é dia 16, né, Blackyard? Então vai ser menos de um mês. Então vai depender muito. Mas eu estou inscrita. A gente tem a primeira pergunta aqui da Lísia, né? Que grande amiga nossa. Ela perguntou que vê muito nos seus posts, né, a sua relação da corrida com a espiritualidade, né? Então ela quer saber como é que é a relação disso para você, né? Com a espiritualidade, com o esporte. Você já até falou um pouco sobre isso, né? Isso. É o que me fortalece, assim. Essa presença é o que me move, é o que diz, eu tô contigo, vai lá, você não tá sozinha, você consegue, você é forte, você é corajosa, você é filha do Deus vivo. Então, assim, não sei se eu conseguiria fazer se eu não acreditasse. E, assim, quando eu tenho medo, eu oro muito, porque acho que quando o medo vem é porque minha fé tá, de certa forma, enfraquecida. Então, aí eu oro muito para que Deus fortaleça a minha fé. Eu busco esse fortalecimento não só físico, sabe? É um fortalecimento mental e principalmente, antes de tudo, espiritual. Legal. Você costuma rezar enquanto você corre? Nossa, muito. Muito, muito. Em agradecimento, eu louvo muito, muito. Muito, muito. Agradeço muito, muito a Deus, assim. Obrigada. Obrigada, Deus, porque eu tô conseguindo correr aqui. Obrigada, Deus, porque eu tô bem. Obrigada, 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 obrigada que eu tô vivendo isso. Obrigada por me permitir, assim, por me fazer sonhar, porque eu acho que e tudo isso vem também, sabe, dessa fé de que Ele vai estar ali comigo e que eu vou conseguir, que eu vou viver tudo que Ele colocar no meu coração, que vale a pena e que é por Ele. Muito legal, muito bonito. Temos uma pergunta aqui também do Vinícius, o Excel. É assim que pronuncia? Né? Está se sentindo mais preparada para o Ushuaia do que estava para Paraty? Sinceramente, não. Tá voltando de lesão também, né? Sinceramente, não. Acho que é uma das provas, assim, que eu vou... Acho que é uma das... De ultra, acho que é a primeira prova que eu não me senti... Não treinei. Tem 15 dias que eu tô treinando em trilha, assim. E já é no final do mês agora, né? Eu vou ter que, assim, contar com o meu histórico de atleta. Porque acho que é a primeira prova que eu tô saindo, assim, tô fazendo tudo direitinho, agora os últimos e tudo. É por causa da lesão, né? Não tem jeito. Não tinha como você fazer diferente. Forçar antes, assim. Uma viagem assim pra fora é difícil também você desistir dela, né? Porque já comprou tudo, já tem passagem, hospedagem, né? Então... Desistir é prejuízo. Não tem como. Tem uma pergunta da Maju também, né? Qual o seu critério para a escolha de prova que você vai fazer? Falando de ultra. Muito um lugar, conhecer o lugar. Eu quero ir para Insanity. É um lugar que eu quero conhecer correndo. Então, assim, os lugares... Fica onde essa Insanity? A Insanity, aí fugiu bem aqui agora. Caparaó. Ah, tá. Fica em Caparaó. Isso é Brasil. Então. É, Minas Gerais. Ah, tá. Insanity. Pela organização da prova e pelo lugar. Organização. Então, nós temos provas bem consolidadas de trail, assim, bem famosas, que pontuam também no ITRA. E muito pelo lugar e organização. Assim, distância também. Você falou de pontuação. Essa pontuação é aquelas stones, você tinha falado, né? A pontuação, o trail, ela tem um ranking, que é mundial. E aí, algumas provas que são oficiais, elas pontuam. O seu resultado vai gerando pontuação. E aí a gente tem um ranking dos atletas. E qual que é a sua posição nesse ranking? Eu não sei como é que tá agora. Mas, assim, todas as provas que eu fiz de trail estão lá, desde a primeira. E, inclusive, tem uma prova que chama Evolution, lá no Parque do Itatiaia, que a sua pontuação dá direito a desconto.
Então, ela Ah, legal. é um atrativo Que para os legal. grandes atletas de performance. E aí, você vai com a sua pontuação e tem direito a desconto. Legal. Tipo assim, a minha tava em torno de... Tava abaixo de 600, 500 e alguma coisa. Dava direito a 40 e poucos por cento de desconto na prova. Nossa, bom demais. muito bom. Muito bom, é muito bom. E tem prova também que você faz que você só entra se você for ranqueado, né? Se tiver alguma ranqueação. Então, as classificação. Stones, que são a prova mestra de trail, a UTMB, fica em Chamonix. Então, aí você vai fazendo as provas da franquia, né? Da rede UTMB. E a depender das distâncias, cada distância que você conclui dentro dos requisitos de tempo, tem direito a pedras. Essas pedras vão para sorteio, né? E aí conta pontuação, tem que ter pontuação, tem que ter feito determinada distância para conseguir entrar no sorteio, para conseguir se inscrever na UTMB, 100 Pagar, milhas em né? Chamonix. Pagar. Então, assim, essa prova de 100 milhas, ela tem direito a 4 pedras. Então, são 4 chances que você tem de ser sorteado, né? A última que eu fiz são 3 pedras. E aí vai acumulando. Vai acumulando por 2 anos. Todas tá. que você fizer dentro do período de 2 anos. Tem mais uma pergunta da Maju. Não, mas eu tava ali atrás, gente. É. Operando. E ela aproveitou para tirar as dúvidas. Você faz mais de uma ultra por ano? Então, acho que o ano passado eu fiz 3. Foram 3. Mas eu procuro fazer 2. Eu fiz 3 porque essa backyard... Apareceu do lançaram- nada. Isso, apareceu do nada, né? Vocês viram, né? Foi só comigo, não, né? Não é só eu que não sabia. Apareceu, sei lá, 2 meses. Foi algo assim do lançamento. Mas eu acho que Uma ultra isso... no quintal de casa não pode perder, né? Né? Falei, vamos lá. 2 por ano, eu acho, assim, pra maratona, ultramaratona, porque, assim, É um desgaste muito grande, né? muito grande. E a gente tem outras áreas da vida que tem que dar foco, né? E acaba que demanda muito tem. tempo. Infelizmente tem, Não, né? tempo, dinheiro, gente. E aí você, né, se priva de muitas coisas. E eu acho que pra ser saudável pra mim, se eu colocar mais que isso, eu acho que já me desgasta um pouco. Física, mentalmente. E aí já Porque começa não a é não só a ser prova legal. também, né? Tem o ciclo, né? Que o Tem o- ciclo que é o que mais desgasta. Meu Deus. A prova é a cereja do bolo Sim, que você amassou ali A duramente. prova é a diversão, né? É a prova diversão. diversão. É a Porque recompensa. O ciclo é puxado, bicho. Então, é suportar esse ciclo. E aí a gente não vai pro Ushuaia sem treinar, a não ser que você esteja com o pé quebrado e não possa. Mas assim, sair pra fazer uma La Mission, não dá pra ir sem treinar. E Bom você tem saber. que dedicar. Não dá. Viu, Felipe? Você que tá aí com Não dá pra ir. dorzinha no joelho. Não dá pra ir sem treinar, porque aí é sofrimento. Aí você pagou, né? Se desgastou, gastou e passou vergonha. Você falou, né, eu tinha falado do que faz 2 por ano, né? Esse ano já tem o Ushuaia, agora no primeiro semestre tem alguma, pro segundo semestre Não. já tem em mente, alguma coisa. Quando Ainda voltar não se na inscreveu. emoção, né? É, na emoção. É, na ali, emoção né? da volta, Pô, ela- mas tá. Passa o cartão, depois ele não paga. Tá bom, Maju? Tem mais pergunta? É isso, né? Dani, você falou, né, que agora você não tem nenhuma outra prova além da de Ushuaia no calendário. Mas Só qual, Ushuaia, backyard. e quais são as provas que você ainda tem o desejo de fazer, mas ainda não fez? Nossa, tem uma lista aqui. Falou dessa Insanity, né? Que é uma. É Insanity, Indomit, Pedra do Baú, só que é primeiro semestre. Segundo semestre tem Rota das Baleias, é uma que fica O Santa nome Catarina. É muito bom, né? Muito bom. Então ela é no litoral, você percorre Nossa, assim e o pessoal fala que sempre vem as baleias que elas vêm pra Bahia. É muito legal, tem 80 quilômetros, eu tenho uma lista. Essa de segundo semestre, eu gosto muito. Tem uma que é na Amazônia, Nossa, deve ser muito legal. Transamazônica. Deve ser muito legal. Mas Esse deve eu dar um tenho medinho desgraçado também, né? Novembro. É com a Essa aí peixeira que bicho, deve ter bicho demais lá, né? pode ser que aconteça, mas aí eu não O estou visual de dizendo. uma prova dessa também deve ser. Nossa. Então, Senhora. deve ser. Então, é isso legal de fazer prova fora, sabe? De conhecer os lugares. É. E aí, tem lugar que é só correndo, é só o corredor que vai. A gente fez Itacaré, né, a bota pra correr, e aí depois a gente ficou mais seletivo em relação às provas que a gente ia participar, porque
Cara, é muito É um padrão massa. muito alto. Né? É um muito padrão massa. alto. Você falou de correr no litoral, a gente corria vendo o mar, a praia, Ai, correu na muito praia. É muito gostoso. É muito É. gostoso. Saudade de treino. Acho que eu vou largar o triatlo. Vou pro treino. É muito melhor. E tem muitas provas, mas essas, assim, de segundo semestre são as que me vêm agora. As outras são de primeiro semestre. Show. Bom. É isso, né, Felipe? É isso. Vamos indo Tem, pro- se for olhar aqui, tem perguntas É, uns então. 3 programas aqui, né? Liberar a Dani, liberar o Felipe, liberar eu também. Mas, Dani, muito obrigado por ter Obrigada a vindo. vocês. Parabéns, foi ótimo. viu? Vai voltar. Obrigado. Ela vai voltar. Vai voltar, Vai né? Que voltar. tem muita pergunta ainda, né? Depois, acho que Já pós passou Ushuaia. Pós vai ser um- Ushuaia. Tem que contar como é que foi a experiência de correr sem treinar. Correr no Orem fio por sem mim. treinar. Vamos dobrar as orações. Mas muito obrigado por ter vindo. Você é uma referência pra gente, né? Sim, desde que a gente começou a correr, a gente já via você correndo assim, e era realmente Olha a uma Dani. referência. Não, e assim, as coisas que ela fazia, né? Tipo, coisa que correr 100 milhas. É, Tipo, cara. talvez eu nunca faça isso, né? Mas é bonito de ver, viu? De correr eu talvez não sei, mas de ver é bonito. Ah, mas se você quiser, você pode. O problema é querer, né? O primeiro ponto. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do papo, curte o vídeo, né? Se inscreva no canal. A gente tá no Spotify também, né, Felipe? No Spotify, quem gosta de correr escutando um podcast é uma ótima opção. Você escuta podcast quando corre? Porque é muito tempo, né? É muito tempo. Eu tinha um pedal de 100 km, eu levei o fone pra cometer esse equívoco. Acabou com 100 metros, acabou a bateria. Eu falei, era pra tia Isa, o espírito da tia Isa baixou bem aqui. Raramente eu ouço, assim, quando eu tô muito cansado, eu vejo que o treino vai ser muito difícil, aí às vezes eu coloco um louvor, uma música mais calma, mas eu prefiro não. Correr sem fone, né? E quem quiser te acompanhar, Dani, como é que faz? É só seguir no Instagram? Você tem alguma rede específica da corrida? Instagram, compartilho. Agora na quaresma eu tô com uma restrição de horários, assim, tô postando um pouco menos, mas a gente tô postando lá no Instagram sempre, compartilho os treinos, né, o que eu tô fazendo, assim, não é muito dica profissional, não, é dica de amador mesmo, mas, assim, é legal a gente acompanhar, né. Muito legal. E qual que é o seu Instagram? Daniela B. de Batista Alencar. Aí, as pessoal só seguir a Dani lá. E ela batia na porta do povo pra chamar pra correr, Sim. então ela tá aberta agora com convites. Pode bater na porta. Muito obrigado, Dani. Obrigada a Ótimo, vocês. obrigado. Até mais, pessoal.